Continuamos repercutindo este assunto polêmico na cidade de Camboriú. Os ACTs da educação de Camboriú não terão contratos renovados por causa da pandemia. Gerson Felipe. Adilson de Souza e ouvintes do Estação Notícia, o que acontece? Em função da pandemia, os professores e profissionais da educação de Camboriú, que são contratados aqueles caráteres temporários, eles não vão ter o contrato renovado. O que acontece é que os contratos estão findando no final deste mês de junho, estão chegando aí ao seu término, e como nós não temos aí as atividades acontecendo nas escolas e também por uma recomendação do Ministério Público, as renovações não estarão ocorrendo. A gente vai ouvir agora a entrevista que a Alexandra Vitorazzi, que é secretária de Educação do município de Camboriú, concedeu no Bote a Boca no Trombone, com Elias Silveira, falando justamente sobre esse assunto e qual será a solução para esse caso dos ACTs. Primeiro, eu gostaria de dizer que não é uma decisão fácil e quando a gente está à frente de alguma pasta, nós temos algumas atribuições técnicas que são necessárias. Já no dia 4 de maio, nós recebemos a indicação de um vereador solicitando a suspensão dos contratos não essenciais para evitar gasto do dinheiro público no período em que as escolas estivessem fechadas, para o desperdício e má gestão dos recursos públicos. Essa indicação foi a 218 de 2020, se alguém quiser ir lá consultar. Paralelo a isso, todos os contratos em Camboriú, isso já de muitos anos, eu acredito que os outros municípios seguem a mesma orientação. Nós fizemos em duas etapas. A primeira, ele vence no dia 30 de junho, e após isso, como é um ano de atividades normais, todos estão trabalhando, eles são automaticamente prorrogados. Ocorre que esse ano nós estamos vivendo, Elias, um ano totalmente excepcional. Um tempo que nenhum de nós estava preparado e que nenhum de nós tinha conhecimento de como proceder. E aí, com o vencimento dos contratos, agora no dia 30 de junho, na terça-feira, nós tivemos um problema de renovação dos contratos, dos serviços, que nós não conseguimos adequar as nossas atividades não presenciais. Então, os professores, eles estão trabalhando nas plataformas, estão produzindo material impresso para os alunos, e nós conseguimos comprovar trabalho, então nós conseguimos a prorrogação dos contratos. E o Tribunal de Contas, ele tem uma orientação muito clara para os municípios na questão dessa prorrogação de serviços que não estão sendo essenciais na educação neste momento. Inclusive, com o risco, Elias, de responder por improbidade futuramente. Então, nós tivemos que tomar algumas atitudes, são 140 pessoas que nós não conseguimos fundamentação legal para que houvesse, então, a renovação desses contratos. Então, ninguém está sendo exonerado, ninguém está rompendo o contrato. Na verdade, o que está ocorrendo é o término do contrato. E aí, o poder público não encontrou uma fundamentação legal que o Tribunal de Contas aceitasse para fazer essa renovação. E como também nós já tínhamos recebido essa indicação do Legislativo, isso nos deixou bastante preocupados, até de uma possível denúncia, né? Uma alternativa que foi encontrada pela Prefeitura de Camboriú, de acordo com a secretária Alexandra Vitorazzi, é realizar a suspensão desses contratos, para que eles possam, então, serem reativados após a passagem da pandemia. O próprio Tribunal de Contas, eles nos orientaram que nós não precisamos deixar esse contrato morrer, até para respeitar as pessoas que fizeram o processo seletivo e que ficaram bem colocadas. Então, excepcionalmente, isso é importante pontuar, porque isso não é uma atitude comum, eles autorizaram fazer a suspensão desse contrato. Então, a pessoa assina a suspensão,
Com isso, ela não vai receber, não é que ela continua recebendo, ela não vai receber, porque o município não pode, ele não tem argumento legal para fazer esse pagamento. Mas quando retornarem às aulas presenciais, esta pessoa, ela já está contratada e ela tem todo o direito de retornar para a vaga dela, onde ela já estava trabalhando. Então, ela não perde a colocação no processo seletivo, ela não perde, até eu vi alguns questionamentos ontem na internet, quanto, eu paguei o ACT e agora eu vou perder. Não, ninguém vai perder e ninguém vai ser prejudicado, até porque essa foi uma grande preocupação nossa. Que não é justo que aquela pessoa que se dedicou e que ficou bem colocada, agora perca a oportunidade e que se encerra o contrato, no retorno nós somos obrigados a chamar o próximo da lista do cadastro de reserva do seletivo. Nós não podemos retornar na lista e chamar a mesma pessoa. Então, esta foi uma saída jurídica que o Tribunal de Contas apontou e que o município de Camboriú, então, no dia de hoje, está fazendo. É bem importante, Elias, que as pessoas estejam realmente nas unidades escolares aonde foi marcado, se elas tiverem interesse nesta suspensão. Caso não haja interesse, o contrato ele vai encerrar por natural, porque ele termina agora no dia 30, nós não temos argumento de ser renovado, e aí a pessoa perde a oportunidade do retorno. Importante, então, os ACTs têm que procurar as escolas onde estão atuando para pedir essa suspensão do contrato, para que ele não seja encerrado, e aí quando reacontecerem essas contratações, quando as escolas voltarem ao trabalho, não sejam aí chamadas pessoas que estavam na lista de espera. Adilson, daqui a pouquinho a gente vai conversar na volta do intervalo com o vereador John Lennon, do Podemos de Camboriú, para continuar falando desse assunto, porque teve uma indicação lá no mês de abril, se eu não estou enganado, falando sobre esse tema, e ele vai explicar melhor pra gente. Pois é, foi o que me chamou a atenção. Foi até dito hoje pela parte da manhã, que a indicação justamente para economizar, para fechar um pouco, estancar os cofres públicos, seria tomar a atitude que foi tomada de ontem para hoje. Mas por que tá dando essa polêmica toda? A gente vai ouvir ele já já. Vamos continuar falando sobre o caso ACTs. Está conosco ele, que eu digo vereador John Lennon, que justamente lá em abril apresentou uma indicação para que a prefeitura economizasse, suspendendo contratos não essenciais, gerando gastos, enquanto as escolas em Camboriú estão fechadas. Então vamos explicar, porque eu fiquei na dúvida, hoje estava acompanhando o vereador John Lennon, Eu digo assim, mas como assim? Acompanhei seu desabafo nas redes sociais em relação à atitude do prefeito, e aí, ao mesmo tempo, até foi citado pela secretária de Educação de Camboriú, que foi uma indicação sua este assunto. Como é que fica, vereador? Boa tarde. Boa tarde, Adilson. Boa tarde, Gersa, todos os ouvintes da Rádio Menina. Quero agradecer a oportunidade, o espaço me dado. E gostaria, sim, de fazer alguns esclarecimentos a respeito da fala da secretária de Educação de Camboriú. Mas primeiro quero me solidarizar com todos os profissionais ACTs, esses profissionais temporários de Camboriú, que infelizmente da noite para o dia estão tendo aí os seus contratos suspensos, ao meu ver, infelizmente por falta de gestão e planejamento da Prefeitura de Camboriú. E segundo, eu quero repudiar a fala da secretária de Educação, pois eu acredito que de maneira maldosa e até covarde, ela distorceu aí na rádio uma indicação que apresentei na Câmara de Vereadores no dia 29 de abril, solicitando que o governo identificasse e suspendesse os contratos não essenciais nesse período de pandemia. E eu fiz essa solicitação de acordo, inclusive, com uma nota de orientação do Ministério Público de Contas. Só que eu acredito que a secretária da Educação não leu esse documento, porque esse documento, se ela tivesse lido, ela não faria essa declaração. Ou fez de maneira maldosa. E se ela fez dessa forma, eu estou agradecendo mais uma vez à Rádio Menina por me dar a oportunidade de explicar isso, não só para os profissionais ACTs, mas para toda a população que acompanha o trabalho do vereador John Lennon.
Até porque eu defendo, sim, a permanência dos ACTs, porque eu entendo que eles são essenciais para a qualidade da educação, tanto em período de pandemia, como também pós-pandemia, quando a educação vai se tornar também híbrida por conta dessa pandemia que afetou todos nós. Mas essa declaração da secretária da Educação, a Dilson, Gerson e todos que estão nos ouvindo, revela também um pouco do caráter e da visão da secretária da Educação, porque não foi isso que eu pedi na minha indicação. Na minha indicação, se ela seguisse o que está lá no Ministério Público de Contas na orientação técnica, no item 1 diz que ela deveria criar um grupo de trabalho com a atribuição de desenvolver e implementar uma resposta educacional a essa pandemia. No item 3 fala que ela deveria, inclusive, implementar, junto com os professores e os profissionais, todos os recursos e atividades adicionais e necessárias com estratégias para justamente poder dar conteúdo, educação à distância para os alunos da rede municipal de ensino. Inclusive, no item 7 dessa mesma orientação técnica, vários municípios da região da ANF cumpriram o que está aqui nessa orientação, mas o município de Camboriú, infelizmente, não. Eles dão a possibilidade, várias alternativas, como incluir em programas de TV, parceria com emissores de televisão e rádio, tudo para explorar aí essas parcerias, aproveitando a mão de obra desses profissionais. Mas o que aconteceu na prática? Lá no item 17, diz assim, que é para identificar e adequar ou suspender os contratos não essenciais, a exemplo do transporte escolar e outros materiais que acabam sendo desperdiçados por a escola não estar aberta nesse período. Então, na verdade, o que está acontecendo hoje é que, da noite para o dia, o prefeito de Camboriú e a secretária de Educação, por falta de gestão e planejamento, ao meu ver, está suspendendo o contrato de centenas de profissionais da educação, porque não teve capacidade de desenvolver uma estratégia para que eles pudessem estar atendendo à distância esses alunos, uma vez que os pais por si só não estão dando conta, eles não substituem esses profissionais. Fizeram o mais fácil, que é suspender e prejudicar centenas de profissionais, o que eu não concordo. Agora, segundo a sua fala que eu acompanhei também, o senhor disse para reverter essa situação, para voltar atrás. Segundo o que disse a secretária, não tem como voltar atrás, porque o Tribunal de Contas está acompanhando, não existe uma alternativa, até porque depois vai acontecer o quê? Uma ação de improbidade administrativa? Na verdade, quando ela fala em improbidade administrativa, é porque como ela não conseguiu desenvolver atividades para aproveitar esses profissionais, é mais fácil ela tirar o dela da reta, responsabilizando o Tribunal de Contas, que é um órgão que está aqui para controlar e fiscalizar as atitudes administrativas de um governo que infelizmente se demonstra a cada dia negligente, demoroso e lento para agir. É mais fácil para ela prejudicar esses profissionais do que ter tido, há semanas atrás, ter planejado uma resposta educacional à pandemia usando a mão de obra desses profissionais. E quando eles falam em improbidade administrativa, o que nós vamos falar então dos requerimentos não respondidos pela educação, dos 50 cargos de confiança que o prefeito nomeou nesse período de pandemia? Pior, uma denúncia grave aqui ao vivo na Rádio Menina. Estão pegando os profissionais da educação, estão colocando trabalhar dentro do hospital de Camboriú, porque falta profissionais da saúde para trabalhar lá no hospital de Camboriú. Isso é desvio de função, isso é improbidade administrativa. Então, a lei não pode servir só a seu favor quando você é conivente para você. Eu acredito que isso revela a falta de gestão, de planejamento, e eu fico muito triste que a secretária de Educação distorceu uma indicação que eu apresentei, zelando pela eficiência dos gastos públicos, com o único objetivo de confundir o servidor público, de confundir o funcionalismo público. Mas eu não preciso falar muito da secretária de Educação, a Dilson, Gerson, porque o servidor público, especialmente da educação, conhece o modus operandi da secretária de Educação, e eu tenho certeza que eles sabem e conhecem o modus operandi dela agir, o que inclusive tem prejudicado muito a qualidade da educação no município de Camboriú. Muito bem.
Vereador John Lennon, ouvimos a secretária, ouvimos o vereador em questão também, que foi citado hoje pela parte da manhã. Esse é o nosso trabalho, estamos acompanhando, queremos o melhor para a cidade de Camboriú e estamos à disposição de esclarecer os fatos. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Adilson, Gerson, a todos os ouvintes, muito obrigado, um abraço. Estação Notícia, uma locomotiva de informações.